Queria que você tivesse um coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer nesta manhã. Mas eu queria começar por 2 versículos e depois nós vamos a uma pequena história da Bíblia para meditar nessa manhã. E o título dessa palavra, querido, é Um Homem Segundo o Coração de Deus. Mas nós vamos ler Atos 13, versículo 22, que diz assim, na segunda parte do versículo, Atos 13, 22. Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo que for da minha vontade. Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. Senhor, nesta manhã, fala conosco, ajuda-nos a entender a Tua palavra e que ela produza fruto nos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A vida com Jesus é uma vida maravilhosa, amém, queridos? Viver com Cristo, viver a vida com Jesus é algo tão precioso, né? Tão maravilhoso. Quantos amam a vida com Jesus? Amém? Viver com Jesus é algo maravilhoso. E sabe, queridos, todos nós que vivemos com Jesus, nós temos o desejo, ou até aqueles que não vivem com Jesus, têm o desejo de agradar a Deus, de serem pessoas segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Já pensou se você pudesse descobrir como é que você pode ser uma pessoa segundo a vontade de Deus? Deus passa olhando as pessoas, prestando atenção na vida delas, e de repente Ele encontra em você e fala assim, opa, está ali uma pessoa segundo o meu coração. Já pensou se a gente descobre os segredos de ser segundo o coração de Deus? E Deus encontrou em Davi uma pessoa assim. Naquela época, eu imagino que Deus estava fazendo lá uma sabatina. A palavra fala em vários lugares que Deus percorre a terra procurando as pessoas e prestando atenção naquilo que elas fazem e procurando saber como é o coração delas. A Bíblia fala isso em alguns lugares. E Deus encontra Davi, segundo o meu coração, Deus fala. Deus encontrou Davi. Quando foi o dia da unção de Davi, Samuel vai na casa de Jessé, que era o pai de Davi, tinha vários filhos naquela casa, e de repente ali, o pai de Davi tinha apresentado todos os filhos, menos o Davi. O Davi, ele falou assim, esse é muito pequeno, manda ele lá cuidar das ovelhas, que hoje o jantar é importante. Hoje o dia é importante, então manda esses para lá, e que fiquem aqui os fortes e os bonitos. E foi isso que aconteceu, porque quando Samuel começa ali a olhar para os filhos de Davi, ele vê o primeiro e fala assim, uau, é esse é grande, esse é forte, bombado, sei lá, era da guerra, do trabalho. Mas ele, quando olha aquele filho de Davi, ele fala assim, achei. E Deus fala assim, não é esse. E vem o outro, e ele fala assim, bom, não era nenhum daqueles. Num deles, 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor disse a Samuel, não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. O Senhor não olha para a aparência, né? E talvez você esteja se perguntando, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Isso aí era o tempo da escolha de um rei. Eu não tenho a ver com isso. Eu não estou em nenhum processo seletivo para ser rei. Mas você sabe, querido, a Bíblia diz que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Sabe que um dos planos de Deus é que você exerça liderança, todos nós. E todos nós no final acabamos exercendo um tipo de liderança, seja boa ou ruim, nós lideramos. Todos. Tem muitas pessoas que foram chamadas para liderar suas casas. Tem aí os homens aí, né? Chamados para liderar suas famílias. E eu tenho certeza que você se esforça para dar o melhor que você tem.
Talvez Deus te chamou para liderar na sua escola, para conduzir pessoas na sua escola para Deus. Deus chamou para exercer liderança no trabalho, no ambiente de trabalho, querido. Deus te chamou para isso, para fazer o certo, às vezes quando as pessoas não estão fazendo o certo, para falar aquilo que é correto, quando muitas vezes não estão falando o que é correto. Então Deus nos chama para liderar. Esse era o plano de Deus, exercer liderança. Deus fala já no início lá para Adão: governa, domina sobre a terra. Esse era o plano de Deus. Então tem a ver com você. E Deus está olhando o seu coração. Deus está olhando os seus passos hoje, para saber se Ele pode confiar a você coisas maiores. Mas Deus está olhando para você hoje, e Deus espera ver um coração que é segundo a vontade dEle. E Davi nos ajuda muito nesse sentido, porque Deus encontrou em Davi um coração que Ele amou. E eu queria que você abrisse ainda a Bíblia. Nós vamos ler a palavra em 1 Samuel 17, os versículos 32 ao 37. São cerca de 6 versículos aqui. E diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel 17, dos versículos 32 ao 37. Se puderem transmitir. A palavra diz assim: Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu, incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Eu queria que a gente meditasse um pouco nesse texto, sobre essa perspectiva do coração segundo a vontade de Deus. Esse texto é maravilhoso, a gente pode aprender muito com ele, de muitas maneiras. Mas eu queria trazer aqui algumas coisas que nós vemos, bem simples, mas 3 coisas que nós vemos, que tem a ver com o coração de Deus na vida desse rapaz, Davi. Provavelmente ele tinha nessa idade, ele deveria ter uns 25 anos, menos de 25 anos quando isso aconteceu. A palavra não é clara qual era a idade dele nesse ponto da vida dele. Mas esse é o momento que antecede a luta dele contra Golias. Todos vocês conhecem a luta de Davi com Golias. Mas aqui, Davi estava se prontificando. E vejam vocês, por 40 dias aparece o gigante, e o gigante vem desafiar o povo, e a promessa era: se perder do gigante, todos vocês vão servir a nós. Era a luta de um homem só. E aparece um rapaz, que não era nem um grande guerreiro. Não era guerreiro, não estava nem alistado, ele foi lá para levar comida para os irmãos, nesse dia. E ele chega lá e ele se posiciona para guerrear. Só que Saul tinha que topar com isso. Ele tinha que convencer o chefe, é ou não é? Então chegando o Saul, fala assim: bom, eu vou confiar todo o exército na mão desse piá, esse menino aí. Nem roupa de soldado tem, nem está alistado, nem o pai dele mandou ele para cá. Se ele perde, estamos mal. Então ele estava ali no processo seletivo para enfrentar o gigante. E aqui, queridos, eu creio que nós vemos, esse texto nos dá indícios do que tinha nesse coração de Davi. Então a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui, que nós precisamos ter como Davi, que Deus ama ver nos nossos corações, é fé.
Davi tinha fé. Simples, queridos. Ele tinha fé, ele era uma pessoa de fé. Você já viram algum relato de alguém que por causa de uma ovelha, e para proteger a sua ovelha, vai para frente de um leão e um urso? Isso não é uma coisa muito comum, e é o que ele descreve aqui. Ele estava tentando convencer Saul, ele falou assim: olha, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da boca dele. E se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula, dou golpes nele com o cajado até morrer. Difícil de imaginar um jovem fazer isso, mas ele fazia isso. E para fazer algo assim, queridos, é preciso fé. Ele não ia lá porque ele confiava nos músculos. Faz os músculos aí, Guilherme. Não precisa, tá bom, tô. Vai, cadê o João? O João agora pode. É outro nível agora, né, João? Mas imagino que Davi, ele se olhava, assim como o pai olhava e falava assim: não tem nada aqui. É isso aí, né, Lourenço? Não tem nada aqui de super forte em mim. Mas por que ele ia para frente do urso e do leão, queridos? Porque ele cria num Deus que estava junto. Não era por si, não era porque ele era bom, super justo, não. Ele acreditava que Deus estava com ele. E ele vencia porque Deus cobria as costas dele. E ele tinha essa confiança. E ele ia lá com fé. E agora aparece um gigante. Ele falou assim: é mais do mesmo. Eu não sei se vocês já viram esses memes agora que tem, né? Que eles fazem eles põem lá como se fosse Davi falando, né? Eu vi um desses sobre o Davi. Ele falou assim: um desses veio o personagem lá imitando Davi, ele falou assim: tem um gigante aí folgado aí, vou lá dar uma pedrada nele. Mas eu fico imaginando esse dia. Eu creio que houve um preparo para esse dia, mas esse não é o assunto hoje aqui. Mas o fato é que o urso, o leão e o gigante envolviam fé. E nós precisamos ser gente de fé. Nós precisamos ter um coração que crê que as coisas impossíveis podem acontecer. É impossível um jovem acabar com um leão, é impossível, queridos, um jovem enfrentar um urso e um gigante. Sim, aos olhos humanos, mas não para quem tem fé. E nós precisamos crer em coisas impossíveis acontecendo conosco, através de nós, através das nossas orações. Nós precisamos crer. Fala para quem está do seu lado: seja uma pessoa de fé. Deus quer ver fé nas nossas vidas. Deus gosta de ver fé em nós. A palavra diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Ele quer ver fé no seu coração. Sabe, às vezes a gente acha que Deus vai nos atender por causa de que o nosso problema é muito grande. Às vezes a gente pensa: não, eu estou sofrendo tanto, eu acho que Deus vai me atender. Sabe, Deus não reage à dificuldade como Ele reage à fé. Ele reage porque nós estamos demonstrando fé e orando e crendo. Sabe, ore com fé, querido, ore com fé. Veja a solução de Deus. Veja o gigante caído, veja o leão e o urso derrotados. Creia que Deus vai fazer na sua vida, na sua família, na sua carreira, aquilo que Deus tem colocado diante de você. Ele é poderoso para fazer, e Ele espera ver fé em nós. Nós precisamos crer que Deus tem algo para nós. Ele cria que Deus estava de verdade com ele, e que Deus era a sua força, e que ele ia vencer. Crer que nós somos vencedores, nós somos mais do que vencedores, diz a Bíblia. Ele não vence apenas, a gente vence de goleada, já venceu, porque Jesus respalda nossas vitórias. Ele respalda nossas vitórias na cruz. Ele já deu assim: você é um vencedor, está carimbado, pode ir em frente. Enfrente seus gigantes, enfrente os ursos, enfrente os leões. Creia.
Creia. E nós precisamos crer por muitos motivos, queridos. Pela nossa família precisamos crer. Pelas vitórias na nossa cidade, no nosso país, queridos. E nós vamos crer. E nós vamos ver a glória do Senhor fluindo em nós, através de nós, nossos ministérios, o nosso trabalho, porque Deus é conosco. E todos os gigantes cairão em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos? Então, uma coisa que nós vemos e que Deus viu foi fé. Deus viu no coração dele fé. A segunda coisa que Deus vê em Davi é um pastoreio à maneira de Deus. Porque Davi, ele estava lá cuidando das ovelhas. E eu imagino que tinha os turnos dos outros, as ovelhas dos outros pastores, e às vezes os pastores pastoreiam juntos. E eu imagino das histórias de pastor que se ouviam por ali. E imagino que num dia ele deve ter ido pastorear, e de repente ali o bate-papo entre os pastores. Olha, não quero dizer nada, não quero assustar, mas tinha um urso ali naquela região ali. Eu vi ali no fundo, aquilo parecia um urso. E o outro dizendo assim, olha, eu fui ontem e não teve jeito, perdi 2 ovelhas. E eu imagino que eles iam pastorear em lugares bons, mas lugares que tinham, então, esses outros animais. Mas Davi, por algum motivo, resolveu que ele iria cuidar das ovelhas. E que as ovelhas confiadas a ele não se perderia uma. Ele não ia deixar barato, sobre pena de pagar com a própria vida. Ele sabia o custo envolvido. Queridos, ninguém enfrenta um leão sem pensar assim, ou ele ou eu, e provavelmente eu. Mas estava em jogo uma ovelha. Estava em jogo uma ovelha. Tinha uma ovelha que foi confiada a ele. E por algum motivo, Davi diz assim, as minhas ovelhas não. Vocês já ouviram de alguém que pastoreia desse jeito? Nós temos na Bíblia mais uma pessoa que pastoreia assim. Quem é essa pessoa, Emanuel? Quem é que pastoreia assim, com essa força, Emanuel? Jesus. Eu sei que vocês sabem essa resposta, mas eu já preguei isso para o Emanuel já. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu estava dizendo para o Senhor, eu falei assim, Deus, eu queria pregar isso depois de uns 30 anos de pastoreando assim, direito, assim, igual. Com muitas histórias para contar que eu cuidei das ovelhas. Mas eu tentei, eu falei, Deus, não posso pregar depois, não tem outra coisa. Mas inclusive esses dias eu estava lá no meu trabalho e conversando com um colega de trabalho. Por acaso, assim, num momento, eu falei para ele assim, olha, cara, esse assunto das coisas de Deus é o meu assunto. Se você quiser conversar sobre isso, conta comigo. Eu amo falar sobre as coisas de Deus. E de cara ele vira para mim e fala assim, pois eu tenho uma coisa para te perguntar. Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, por que ele fez tanta coisa errada? Eu falei assim, você está entrando no meu assunto, eu pensei. Eu falei assim, vou pensar e vou te responder isso aí com propriedade. Estava correndo, fui, falei assim, logo conversamos. E depois eu trouxe algumas dessas meditações para ele, falando algumas dessas coisas para ele. Mas eu senti que o Senhor queria que eu trouxesse essa palavra. E eu estou dizendo isso, queridos, porque nós precisamos aprender com esse pastoreio de Jesus. Eu tenho pedido isso a Deus, Senhor, me ensina. Me ensina como é que faz isso, como é que a gente pastoreia como Jesus, como é que a gente dá a vida pelas ovelhas. E se você está ouvindo e você ainda não tem muita fé,
Não é assim que a gente deve fazer? Cuidar bem das pessoas, dos clientes, da família, cuidar bem das pessoas, não é assim? Cuidar bem das pessoas, mostrar para ela que nós estamos interessados nelas, nos nossos familiares. Nós precisamos cuidar bem dos nossos familiares, não é assim, queridos? Cuidar dos nossos filhos, nos cônjuges, tem que cuidar do cônjuge bem. A gente tem que, trazer a alegria, fazer o que estiver ao nosso alcance, cuidar das pessoas, da saúde física, emocional, da família. E eu sei que vocês têm essa direção. Cuidar das pessoas do grupo de comunhão, queridos. Pode não você não ser o líder, mas cuide. Querida, ajude a pastorear, pastoreie seus irmãos. Liga, se importa, queira saber. Porque Jesus era assim. E Davi era assim. Amém, queridos? Do grupo de comunhão, e se não for, quem for. Sabe, queridos, a gente ama o grupo de comunhão, vocês são todos bem-vindos. Mas se você não está ainda, conta conosco, nós estamos juntos. A gente vai caminhar junto. A gente sempre pode dizer assim, vem, bora. mas vamos juntos, vamos caminhar juntos. Não se preocupe, se você não está ainda, fique tranquilo, nós vamos caminhar juntos, porque todos importam. Jesus conta a história de um pastor que tinha 100 ovelhas. Ele deixa 99 para ir atrás de uma ovelha. Atrás de uma ovelha. Sabe, queridos, então, que o Senhor nos ajude a aprender esse pastoreio. E Deus, quando olha para Davi, Deus vê isso no coração de Davi. Mas eu queria ir para a última característica aqui. E talvez a característica que explica as outras. Por que ele conseguiu tanta fé assim? Por que ele conseguiu um pastoreio tão diferenciado assim? Como é que ele chegou nisso? Porque ele também gostava de jogar bola. Ou de brincar de estilingue, a funda, Eu imagino que ficava acertando tudo. Era bom nisso, não sei que. Mas ele era um rapaz. Mas por algum motivo, Davi chega numa posição diferente dos outros. E eu queria falar sobre isso, queridos. E talvez isso explica essa fé e esse pastoreio à moda de Jesus. E eu queria que você abrisse comigo na última página da Bíblia. Vai lá em Apocalipse 22. E nós vemos o nome de Davi no finalzinho da palavra. E aqui eu creio que tem algo que nós precisamos atentar. Apocalipse 22, versículo 16, diz assim: Deus está concluindo essa revelação que Ele deu para João, o apóstolo João. E Ele diz assim: Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu estava lendo a palavra esses tempos e eu fui pensar, o Senhor me levou a pensar nesse termo. Eu sou a raiz de Davi. E aqui quem fala é Jesus. Eu, Jesus, começa esse versículo. Eu sou a raiz de Davi. Se você que me ouve, você não é uma pessoa que anda com Jesus, que vive para Jesus, talvez você ouviu aqui e você pensou assim, fé é importante, nós precisamos ter fé no trabalho, nós precisamos crer, precisamos ser pessoas de fé, positivas, de fé, crer, nós precisamos ser pessoas de fé. E se você aplicar isso no seu trabalho, na sua família, vai ser bom. Aplica nos seus estudos, fé, vai ser bom. Aplica lá, ora antes de estudar, vai ser bom, você vai ver, suas notas vão melhorar. No seu trabalho, aplica fé, suas equipes, tudo vai melhorar. Se você aplicar esse princípio do pastoreio na escola, na família, você vai ver, você vai cuidar melhor da sua família, você vai cuidar melhor do seu ambiente de trabalho. Pode aplicar, é princípio de Deus, é bom. Cuida das suas ovelhas, do seu trabalho. Essas ovelhas eram o trabalho de Davi. Cuida bem do seu trabalho, isso é importante. É importante. Agora tem algo que você não pode fazer para agradar a Deus, que é ter a raiz certa. E Davi tinha uma raiz. Jesus era a raiz de Davi.
Jesus era a raiz de Davi. Queridos, Jesus buscava a Deus. E eu imagino ele buscando a Deus e pedindo: Deus, me mostra como tu és. Como é que o Senhor pastoreia? Sabe o que Deus fazia? Deus mostrava Jesus pastoreando para ele. Eu pastoreio assim. Não, mas se eu deixar as outras ovelhas lá e for atrás dessa, se eu morrer, fica tranquilo, Davi, pode ir. É assim que eu pastoreio. Não, mas eu não sei se eu consigo. Eu falei: você pode ir. Confia. Confia. Eu sou forte o bastante, pode ir para frente do leão, eu estou contigo. Davi vivia diante de Deus. Davi vivia orando, buscando a Deus. Uma vida de oração. Eu creio, se ele enfrentou o urso e o leão lá com 15, aos 12, aos 10, 11, 12, ele estava diante de Deus, conhecendo Deus, amando Deus, orando, procurando: Deus, me mostra, me ensina, quero te ver. Como é que eu faço, Deus? Como é que eu te conheço? Como é que eu posso fazer diferente? Imagina, nessas conversas eu falava assim: olha, vem cá, vou te mostrar como é que se enfrenta um leão. É assim, Davi. É assim que eu faço. É assim que eu acredito que tem que ser feito. Mas Deus, vai, Davi, é assim que eu sou. Porque a Bíblia diz que a raiz de Davi era Jesus. A raiz dele era Jesus. E se você aproveitou até aqui dizendo assim: olha, eu vou aproveitar essas coisas boas da fé, de cuidar bem das pessoas, Deus tem um convite para você. Deus quer ser a sua raiz. Deus quer ser a sua raiz. Jesus quer ser a sua raiz. De onde nascem suas ideias, de onde nasce sua força, de onde nasce a sua forma de viver. Jesus quer ser seu mestre. Ele te convida hoje: me segue. E talvez você tenha seguido a Deus mais ou menos. Talvez você não segue a Jesus como sua raiz, como aquele de onde você tira toda a sua vida. Davi, no Salmo 27, ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e ao que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. Sabe, Davi estava contemplando Jesus. Deus estava mostrando Jesus para Davi. Sabe os salmos, as orações de Davi? Tem vários salmos que foram escritos 1000 anos antes de Jesus. Sabe o que esses salmos descrevem? Jesus. São os que nós chamamos de salmos messiânicos. Existem de 10 a 20 salmos que descrevem Jesus. Sabe quanto tempo antes? 1000 anos antes de acontecer, Davi já via Jesus. Ele era a raiz do Davi. E é por isso que Davi chegou naquela posição de fé, de confiança em Deus, naquela posição de pastoreio, que um pastoreio em comum. Quem pastoreia assim? Quem que cuida das ovelhas assim? Era Jesus. E Davi viu a Jesus. Jesus te convida hoje: vem ser meu discípulo, vem caminhar comigo, vem caminhar diante de mim, vem orar, vem buscar a minha face, me busca como Davi buscou. O Senhor está convidando nossas vidas nessa manhã. Amém, queridos? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar ainda. Vamos orar ao Senhor. E eu queria que você respondesse ao Senhor essa palavra. E você dissesse: Deus, eu quero crer, eu quero ser uma pessoa de fé, eu quero confiar em Ti. Eu quero ser uma pessoa de fé. Senhor, me leva a ser uma pessoa de fé. Talvez sua vida tenha sido mais marcada por murmurar, ou por falar das dificuldades, ou por ver questões como insolúveis, como se fossem finalmente assim. Mas hoje é dia de você colocar fé e crer em Deus. E você vai dizer: Senhor, restaura a minha fé. Deus, eu creio que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu creio que o Senhor vai fazer no meu grupo de comunhão. Eu creio que o Senhor vai me dar discípulos. Eu creio que o Senhor vai abrir as portas. Eu creio que o Senhor vai fazer. O que você tem orado que precisa de fé? Ora com fé nessa hora. O Senhor vai abençoar minha família. O Senhor é comigo, o Senhor é conosco. O Senhor vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Eu creio.
Deus está te convidando a uma restauração da sua fé, um coração cheio de fé. Talvez você vai dizer para Deus: Deus, eu quero pastorear as pessoas. Deus, me ajuda a ser uma pessoa que se importa com os outros, ser uma pessoa que pastoreia as pessoas. Senhor, eu não quero viver para mim mesmo. Deus, eu quero ir para cima dos que se opõem. Eu quero pastorear com todo o meu coração as pessoas, amar as pessoas. Sabe, queridos, não é ter o título, é fazer o trabalho. É trabalho do cuidado. E eu creio que Deus quer ver isso nos nossos corações. Isso é segundo o coração de Jesus. Isso ilustra o coração de Jesus. Ele é assim. E Ele quer ser tua raiz. Com as nossas cabeças baixas, eu queria te dar uma oportunidade de dar uma resposta para Deus nessa manhã. Se você está aqui nessa manhã e você ainda não disse assim: Deus, eu quero que o Senhor seja a minha raiz. Nós ouvimos recente a pastora Ana Lígia aqui ministrando. É algo que o Senhor tem falado conosco. Ele quer ser a raiz das nossas vidas. Então, se você ainda não se decidiu para ter Jesus como sua raiz, para você ser um discípulo, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu queria que você se decidisse nessa manhã e dissesse assim: Deus, eu aceito. É isso que eu quero. Eu também quero que o Senhor seja minha raiz, que o Senhor seja o meu mestre. Eu quero ser teu discípulo. Então, se você está aqui nessa manhã e você ainda não se decidiu, eu queria que você se decidisse nessa manhã. Toma essa oportunidade, levanta a sua mão e diz assim: Senhor, é comigo. Seja a minha raiz. Seja a minha raiz. Temos alguém que nunca fez isso, nunca pediu a Jesus: Senhor, seja a minha raiz, seja meu mestre. Jesus te convida nessa manhã. Amém? Se você não levantou sua mão, eu queria sugerir que você faça essa oração no seu íntimo, com verdade. Decida hoje ter a Cristo como seu mestre, ter a Cristo como seu Senhor. Amém? Eu queria orar por vocês, para que o Senhor nos dê a graça de ter esse coração que o agrada. Senhor, nesta manhã nós ouvimos a Tua palavra, e ó Deus, nós aceitamos a Tua palavra, Senhor, e o nosso desejo, Pai, é que o Senhor seja Senhor sobre os nossos corações. Deus, Tu és o nosso Deus. Senhor, nós queremos crer que o Senhor caminha conosco em meio a todas as nossas batalhas. E todas as nossas batalhas são, ó Deus, vencidas, porque o Senhor é sobre nós, porque o Senhor é conosco. E nós decidimos crer, nós decidimos confiar, ó Deus, ser pessoas de fé. Senhor, restaura a fé de cada um nessa manhã. Senhor, se alguém aqui, ó Deus, tem sua fé abalada por setas, por mentiras, por coisas, Senhor, que o inimigo semeou nos seus corações, pensamentos de descrença, pensamentos de desconfiança no Teu amor, nós repreendemos todos eles em nome de Jesus. Essa é uma manhã de restaurar a fé. O Senhor está restaurando a fé dos nossos corações nessa manhã, queridos. O Senhor restaura a tua fé nessa manhã. Você vai se levantar como Davi, cheio de fé, para encarar todos os gigantes em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor levanta a tua fé nessa manhã. Deus, e nós te agradecemos, porque o Senhor está fazendo essa obra nos nossos corações. Senhor, porque, ó Deus, nós vamos ter um coração parecido com o Teu, que ama as pessoas, que pastoreia as pessoas, Pai, no nome de Jesus. Um coração, ó Deus, que dá a vida pelas ovelhas. Pai, dá-nos a graça, Senhor, de cuidar uns dos outros. Dá-nos a graça, ó Deus, de amar uns aos outros, de amar as pessoas que estão perto, de amar, Senhor, aqueles que nos tens confiado. Dá-nos a graça de amar, para que nós possamos pastorear como Davi e pastorear como Jesus. Pai, dá-nos a graça, Pai. E nós queremos que o Senhor seja a nossa raiz, buscar a Tua face, buscar, ó Deus, a Tua presença. Nós desejamos isso.
Seja, Senhor, a nossa raiz. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.